Nestes anos todos, o cartógrafo Ocimar, que desenha os mapas da cidade, deparou com ruas famosas e de nomes estranhos. Uma sempre chamou a atenção dele, a única que tinha o mesmo nome do cartógrafo. Rua Soldado Ocimar Guimarães da Silva. Você nunca foi nessa rua? Nunca fui. Então, vamos lá, de olho no guia. O seu Antônio é um dos motoristas de táxi mais antigos de São Paulo. Ele começou a trabalhar na praça há 50 anos. Hoje ele está com 83. Quando o seu Antônio começou a trabalhar como motorista de táxi em São Paulo, não era preciso guia para se localizar na cidade. Qual foi o primeiro carro que o senhor teve? Achei o E48. E era um grande carro, um carro muito bom. Que cor era o carro do senhor? Meu carro era azul, cor do céu. Naqueles anos 50, São Paulo tinha 110 mil carros circulando. Hoje são 5 milhões e 300 mil. 50 vezes mais carros. Mas, 50 anos atrás, os congestionamentos já atormentavam os paulistanos. Sim, tinha congestionamento. Por exemplo, a Consolação era metade que é hoje, é estreita, né? Tinha os bondes. O primeiro ponto de táxi de Antônio ficava no centro da cidade. Foi nessa região que São Paulo começou a crescer verticalmente. O Sampaio Moreira foi o primeiro grande prédio. Inaugurado em 1924, tinha 13 andares e mudou o perfil da cidade. Há uma primeira mudança de, vamos dizer, um estilo europeu para o estilo americano da época de 1924. Havia o temor que ele fosse ruir ou com a altura dele o vento fosse abalar o prédio. O elevador clássico, que funciona até hoje, levava muitos curiosos ao topo do prédio, onde havia um mirante para ver São Paulo de cima. O Sampaio Moreira resistiu às mudanças no centro. Nenhum inquilino do prédio foi mais fiel que a Casa Godinho, uma mercearia que trocou a Praça da Sé pela Líbero Badaró com a construção do Sampaio Moreira. Aqui a passagem do tempo ficou marcada no chão gasto da mercearia, no balcão e nas prateleiras de embuia, que sofreram com as mudanças de moedas e preços ao longo do tempo. Esses furos são do quê? Isso aqui são na época da inflação, onde praticamente diariamente o preço mudava. Então, eu não era sócio nessa época, mas dizem que havia aqui um sócio que ficava o dia inteiro só alterando o preço. Coitada da embuia, ela sofreu com esse tempo todo por causa da inflação. É real, é plano cruzado, plano cruzeiro, cruzeiro novo, tudo que apareceu, ela enfrentou. Helena ri com as brincadeiras que vêm dos antigos clientes, como o seu Vicente, que arrisca também antigas cantadas. Não, eu pedi ela em casamento, eu quis marcar o encontro com ela aqui. Mas faz quanto tempo que o senhor pediu ela em casamento? Ah, foi hoje, é hoje. Hoje é que eu percebi que ela está aí. Aproveitou. Aproveitei e me declarei depois de tantos anos, mas ela não quer nada. Deus me livre, espero no bonde, você fica no banco da frente, viu? Agora se for esperar o bonde aí, vai ficar esperando o bonde muito tempo. O resto da vida. Filha de imigrantes alemães, Helena trabalha há 66 anos na mercearia. Tinha muita gente aqui para ver o prédio. Não, todo mundo passava porque vinha de bonde que descia aqui, levava as compras, vinha sempre cheio, a fila ia até toda essa volta lá. Sempre tinha que ter um guarda ali na porta para soltar e para entrar, gente, de tanto movimento. A conversa na mercearia está muito boa, mas o nosso especialista nas ruas de São Paulo já está chegando ao destino escolhido. Logo na entrada da rua Soldado Ocimar Guimarães da Silva, a bandeira indica que estamos em território de muitos corintianos, como a família de Chacrinha. Ele vive na rua há 60 anos. Era tudo chácara. Aí era a Mata Paula Souza, do lado de cima, onde que é o shopping hoje. Campo de futebol? Ah, tinha bastante. Aquele tempo a gente bateu uma bola mais do que essa turma dos times hoje, viu? É mesmo? O senhor jogava bem, não? Oh, na base tinha time bom, viu? Qual que era o melhor time daqui? Aqui tinha o Fluminense, tinha o 7, tinha o Luso, tinha mais de 10 times aqui, né? Os campos estão desaparecendo da rua. Os terrenos hoje são ocupados pelos prédios. Mas a rua ainda faz parte do trajeto de um personagem cada vez mais raro em São Paulo. Cláudio Honor anda 15 quilômetros por dia em busca dos fregueses. Ele é amolador de faca. São Paulo é grande demais. E cresce muito? Às vezes você está passando num lugar que você passa ali 4, 5 anos depois, está muito diferente? Tá.
Às vezes eu passo, hoje quando é daqui uns 2, 3 anos, já está tudo modificado. Na família, Cláudio Honor tem outros 6 irmãos, que também são amoladores de faca. Ele vai embora levando o som inconfundível, que mexe com a memória do paulistano. Mas a Rua do Soldado está passando por outras transformações. Prédios e casas novas têm grades altas. A violência assusta os moradores da rua. Andou tendo assalto, né, até mataram uma mocinha aqui na rua. Está um pouco violento. Mas a senhora gosta daqui? Eu gosto. A Rua do Soldado Ocimar é também dos catadores de papel, do Bar do Baldo, que tem na estante um troféu que os vizinhos ganharam numa corrida de trote, e do Alexandre, que anda bravo. Afinal, não é a primeira vez que ele tem de pintar o muro, vítima dos pichadores. Picha, agora se eu pegar pichando. Em 2 quarteirões, o cartógrafo Ocimar não esperava encontrar tantas histórias diferentes. Olha, me surpreendeu. Pelo que a gente encontrou, pela diversidade de fatos, de acontecimentos, chegou a me surpreender. O passeio de Ocimar mostra que aos 450 anos, São Paulo é uma cidade cada vez mais difícil de caber nos mapas. Uma torre de Babel. No centro da cidade, a arquitetura das grandes galerias lembra uma nave espacial. E aqui pousam muitas tribos diferentes que dão cara e vida a São Paulo. É um espaço universal, globalizado. A globalização chegou aqui antes da própria globalização existir no mundo, né? No segundo andar, o mundo é dos roqueiros cabeludos, de roupa preta, piercings e tatuagens. Dos garotos que montam bandas de garagem. Na galeria do rock, eles se sentem em casa. São urbanos, fãs da cidade grande. Eu gosto de cidade grande, eu não troco por nada, não campo, essas coisas, não. Eu gosto de cidade mesmo. Desfilam um visual extravagante. Tem metaleiro, tem punk, tem também Sueli, fã dos roqueiros mais antigos dos anos 70. Ela está na galeria como convidada dos amigos da filha, todos roqueiros. A primeira vez que eu saí com eles, eles me olharam meio estranho, né? A mulher veio, o que eu vou fazer aqui? Veio controlar a gente. Agora eles me convidam. Eles me chamam, me ligam, marcam e fazem questão que eu participe. A turma de Sueli acha a galeria muito mais legal que o shopping center para passear e namorar. Aqui é um lugar tão eclético, tão mágico, tanta coisa junto, não sei. Ô, Nunes, o Queens of the Stone Age, Songs from the Deaf, tem ele? Marcelo Lipes é daqueles frequentadores fiéis, daqueles que vibram e dançam ao ouvir uma música nova dentro da loja. No início era só o rock, mas Marcelo aprendeu a andar por toda a galeria e descobriu novas tribos. No começo dos anos 80 a gente era mais radical, né? Cabeludo, era só Iron Maiden, o Judas e só isso aí. Só rock e heavy metal. Mas depois você vai se envolvendo com a música, né? Fica com a cabeça mais aberta e passa a gostar do que você gosta mesmo, de coisa boa. E hoje você desce lá do subsolo? Subsolo, tenho bastante amigo meu lá no famoso Bronx, lá embaixo lá é o Bronx. 1, 2, 3, o subsolo é o território do hip hop. Eu abracei, não me intimidei, cheguei, representei. Aqui não é difícil encontrar na frente da loja uma vendedora compositora de rap, como Paula. O amigo da loja vizinha, Glaucio, também faz parte do movimento. Ele compõe, canta, trabalha e dança na batida do rap. Nos últimos anos, o rap se transformou na linguagem dos jovens da periferia de São Paulo. A música de quem se sente marginalizado pela sociedade paulistana. A gente fala da vivência, das dificuldades, da política, das agressões, das dificuldades de emprego, abrange no cotidiano assim tudo. A galeria é ponto de encontro de rappers. Aqui os garotos vêm de longe em busca dos CDs, das roupas, da cultura hip hop. Eu vim procurar esse tipo de roupa assim que eu me sinto mais à vontade, né? Agora andar tudo engomadinho assim, aí já não é minha cara, né? Aqui nós sente já em casa, já mais à vontade, já no lugar que nós gostamos mesmo, nós curtimos mesmo, na veia mesmo, black. Aqui eles também fazem a cabeça, literalmente. Os cabeleireiros black são uma tradição da galeria. Cada corte revela uma atitude. A gente tem o
o site look, tem o escovinha, esses estilos como eu te falei, uns desenhos, né, uns tribais, fazer por exemplo, um time de futebol, pede na cabeça, tudo a gente faz. Tem uns cortes éticos, né, que são esses cortes mais estilo dos Estados Unidos. A galeria também atrai muitos garimpeiros, gente que vem atrás de verdadeiras preciosidades sonoras. Nós estamos dentro da primeira loja de rock da galeria. Aqui é um verdadeiro tesouro que pertence a um autêntico colecionador. A loja, com milhares de discos e CDs, é o resultado da coleção que Luiz Calanca começou nos anos 60, com um primeiro LP inesquecível. E o Ronnie Von também, fazendo sucesso com o Girl, né, que era uma versão dos Beatles, que virou Meu Bem, né, que jogava o cabelo de lado, né? E eu fiquei também fascinado por aquilo, eu cheguei a comprar esse disco. Esse foi meu primeiro long play, assim, nacional. É a iniciação. Foi a iniciação da loja, né? A música entrou na vida de Calanca quando ele era menino, numa cidade do interior. E tinha como tarefa limpar os LPs que eram tocados no alto-falante da praça. Quando chegou a São Paulo, ouviu a Tropicália de Caetano Veloso e descobriu um mundo novo, vendo nos auditórios os programas de música da TV. Calanca montou a loja porque precisava vender alguns de seus discos para sustentar a família. O negócio deu certo. Ele virou comerciante colecionador. Apaixonado por São Paulo, passou a selecionar músicas que falam da cidade. Já encontrou 170. Produziu um CD. Calanca abre o baú e nos leva para uma incrível viagem por uma cidade, vista das mais diferentes formas por seus poetas, como Tom Zé. É uma bandeira da cidade toda, né? Ele retrata bem o que é São Paulo, né? 16 milhões de habitantes de todo canto. Tem a visão do malandro, de olho nas delegacias de polícia. Podia ser outro cara para falar de delegacia, não sei o Bezerra. Primeira na Sé, segunda Bom Retiro, terceira... Tudo isso é São Paulo. São Paulo tem as 4 estações num dia. São Paulo é pressa, é violência, é calma, é sedutora, ela tem mil coisas, né, para você apreciar na cidade. Sem São Paulo, o meu dono é a solidão. Diga sim, que eu digo não. Na reportagem de amanhã, 2 histórias que se confundem. A dos imigrantes italianos em São Paulo e a da pizza. Fica... Era uma vez uma confeitaria no centro de São Paulo. Os funcionários tinham um time de futebol. Adoravam se encontrar numa pizzaria no Brás, bairro industrial da cidade. A confeitaria fechou, o time acabou, mas a pizzaria herdou o nome que veio com aquela turma, Castelões. Esta é uma das histórias que contam como nasceu, em 1924, a pizzaria mais antiga de São Paulo. A pizza veio junto com os primeiros imigrantes italianos. Tinha alguns vendedores que eles mandavam, vinha tipo uma lata de biju antiga, redonda, eles colocavam várias pizzas com fogareira embaixo para manter aquecida e saíam no período da manhã, onde estava o trânsito do pessoal saindo de casa para o trabalho, para vender pizza para o café da manhã. A primeira parada dos imigrantes em São Paulo era na hospedaria do Brás. Aqui chegava o trem que vinha do Porto de Santos. A ordem era enviar os imigrantes para as fazendas de café, onde tinham a missão de substituir os negros com a abolição da escravatura. A passagem por São Paulo era rápida. Aqui então ele era fichado, né, nos grandes livros aí que nós temos até hoje, e permanecia aqui durante 8 dias. E daqui ele não podia sair. Esse imigrante, ele não tinha contato nenhum com a cidade. Então era um regime de quartel mesmo, um regime militar. O governo brasileiro pagava a passagem de muitos imigrantes. Em troca, eles eram obrigados a trabalhar 2 anos nas fazendas. Os pioneiros eram alojados nas senzalas e explorados pelos novos patrões. Inconformados, fugiam para a cidade. O resultado apareceu no censo de 1893. Ele revela que, com os imigrantes, São Paulo virou uma cidade estrangeira. Dos 130 mil moradores, 59 mil eram brasileiros e 71 mil estrangeiros. Mais da metade, italianos. A partir desse movimento imigratório, né, que começa a aumentar a partir de 1880, a cidade começa a crescer, né?
E surgem então as primeiras fábricas, é preciso produzir para alimentar essa população que está crescendo. Hoje São Paulo é a segunda cidade com o maior número de pizzarias do mundo, só atrás de Nova York. São 5.800. Por dia, 1.400.000 pizzas são devoradas em São Paulo. Na pizzaria mais tradicional, o cardápio é conservador. Tem apenas 12 tipos de pizza, aquelas com ingredientes mais convencionais. As mudanças aqui são lentas. O balcão de mármore é o mesmo desde 1924. Os vinhos e azeites que o pai do seu João, Vicente Donato, adorava colecionar, decoram a pizzaria até hoje. A família Donato passou a administrar a Castelões alguns anos depois que ela foi criada por um outro filho de imigrantes italianos, Ettore Siniscalchi. O seu Vicente Donato foi garçom antes de virar o dono da Castelões. E além de produzir uma pizza deliciosa, o seu Vicente também era muito bom de marketing. Ele tinha instituído o seguinte, para quem marcasse o primeiro gol naquele dia, o jogador, ele tinha direito a vir com a família, comer uma pizza e tomar uma garrafa de vinho. E a coisa começou a tomar vulto. A Castelões virou ponto de encontro. As fotos na parede registram os frequentadores mais ilustres de várias gerações. Políticos, artistas e, é claro, jogadores de futebol. O dono da casa nunca escondeu uma outra paixão que veio com os imigrantes italianos. O amor pelo Palestra Itália, que por causa da guerra virou Palmeiras. Uma das fotos da pizzaria traz um ídolo dos anos românticos do futebol de São Paulo. A foto faz Oberdan Catani voltar no tempo. Um tempo em que ele aparece nas fotos como o goleiro do Palmeiras. Num tempo em que Oberdan era a muralha, o goleiro de mãos gigantescas que sofriam com futebol de salários modestos e bola pesada. Contra o Grêmio, a seleção gaúcha em Porto Alegre, eu fui numa bola ojeada, chutou, me pegou a bola e pegou os dois dedos da mão. Me arrancou a unha aqui de um dedo e a outra ficou pendurada. O Dr. Sérgio Bruno me deu injeção na ponta dos dedos, arrancou a unha e me enfaixou com os espalatraba e continuei jogando a mesma coisa. O senhor jogou até o fim? Até o fim. Não tinha regra 3 aquele antigamente. Se o goleiro machucado? Ah, tinha de jogar machucado. O Pacaembu guarda um pedaço da história de Oberdan e de São Paulo. Aqui o paulistano se apaixonou pelo futebol. Muito antes de Pelé, a bola já era a diversão de quem morava na cidade. Era a brincadeira dos meninos negros e imigrantes nas ruas e nos campos de várzea. Foi esta paixão que fez o filho do italiano Catani deixar de ser caminhoneiro para jogar futebol. Às vezes a gente roubava a meia da minha mãe lá e eu fazia aquelas bolas de meia, né? A gente jogava com isso aí, a gente fazia uma vaca entre os amigos lá, comprar aquelas bolinhas pequenas de capotão, que tinha aqueles cordão para a gente puxar com grampo, com coisa lá para poder jogar. Tudo que fosse redondo virava bola? Ah, virava bola. O jeito de falar de Oberdan revela uma outra marca que os imigrantes italianos deixaram em São Paulo. O paulistano ganhou um sotaque italianado, mas não foi a única influência estrangeira. São Paulo recebeu imigrantes de 70 povos diferentes. O caldeirão paulistano mistura religiões, sabores e paisagens do mundo todo dentro de uma cidade só. Algumas retratam países que os imigrantes deixaram para trás e hoje só existem na lembrança deles e nas ruas de São Paulo, como no bairro da Liberdade, onde o antigo Japão sobrevive. Muitos imigrantes vieram para cá e muitos não tiveram oportunidade de voltar ao Japão. Então conserva ideias e costumes do Japão um pouco antigo. Silvio começa a trabalhar de madrugada, quando a maioria dos paulistanos ainda dorme. Ele conhece uma São Paulo diferente. Nem parece São Paulo do meio-dia. Leiteiro, padeiro, jornaleiro, alguns outros feirantes, colegas, né? Boêmios, né? Desocupado. Há 20 anos, repete a mesma rotina que aprendeu com o pai, também feirante. Na rua, o único som é o da montagem das barracas. Quando o dia amanhece, a feira está pronta.
vai começar a batalha para atrair a freguesia. Bom dia! Tudo é da Paraíba! O feirante é como um artista de circo, que cada dia da semana monta sua barraca numa rua diferente. Na feira, Silvio descobriu vários pedaços diferentes da cidade de São Paulo. Uma feira que a gente faz na cidade, vai num bairro mais... O pessoal trabalha, tem aquela... Ou empregada vem na feira, vem um motorista. Numa feira de periferia, já não, a dona de casa que... O marido trabalha, ela fica em casa, entendeu? Tem essa diferença, né? Ana também conheceu um mundo diferente na feira. Durante 10 anos, ela ajudou o pai, que tinha uma barraca de laticínios. Ficou amiga da freguesia. A freguesa vem contar viagem, você ouve... Conta história. A vida dos filhos, dos netos. Fala de problema? Muitos, todos os problemas. Fala... Pede conselho? Pede conselhos, pede tudo. E a gente vai falando e também dão conselhos pra gente. Um destes conselhos mudou a vida de Ana. Algumas feiras que ela fazia aconteciam num bairro de gente com hábitos bem diferentes. Católica, filha de portugueses, Ana tinha curiosidade pelos muitos fregueses da comunidade judaica. E numa cidade surpreendente como São Paulo, um destino imprevisível esperava a Ana. Os fregueses começaram a sugerir que ela abrisse uma mercearia para vender produtos da culinária judaica. Ana saiu da feira e ganhou uma clientela fiel. Tem judeu que chega aqui, por exemplo, judeu dos Estados Unidos, judeu do... chega, fecha os olhos, cheira e fala: meu Deus, eu estou na casa da minha avó. Ana aprendeu como cozinhar os pratos típicos, como respeitar as tradições. E não foi preciso colocar um rabino na cozinha, nem recorrer a jovens judeus no atendimento. Quem faz sucesso com a clientela é Dejair. Isso é beigele, é um pão típico judaico, os poloneses usam muito. Esse é plessele, é pão de cebola. E o bagel americano, que também muito é usado com o pessoal judeu. Como é que você começou a entender disso tudo? Porque você tem um sotaque que não é muito judeu. É um sotaque meio baianado, uma mistura de baiano com judeu. Você nasceu onde? Eu nasci na Bahia. Como muitos migrantes nordestinos, os pais de Dejair viam São Paulo como uma terra de oportunidades. Ele foi morar com a família no Bom Retiro, um bairro da comunidade judaica. Lá aprendeu muita coisa nova, inclusive algumas palavras em Yiddish, o idioma dos judeus europeus. Quando eu vi aqueles judeus rabino lá, eu fiquei todo... pensava que era de outro planeta. São poucas as cidades no mundo onde a maior mercearia de um bairro judeu tem uma dona católica e atendentes tão brasileiros como Dejair, símbolo da capacidade de adaptação de quem mora em São Paulo. Baiano de nascimento, hoje Dejair tem um pezinho em Israel. Tecnologia de ponta e tradição. Áreas do centro resistem ao tempo. Na reportagem especial de hoje, a evolução do comércio na cidade, contada a partir de uma casa comercial do século XIX, que mantém as portas abertas até hoje. O ano de 1928 não vai passar em branco para a família do imigrante sírio Riscala Jorge. A família é a mais nova moradora da Avenida Paulista. A inauguração do palacete dos Riscala coincide com o 30º aniversário do bem-sucedido empreendimento comercial que faz a fortuna da família, a Casa da Boia, na Rua Florencio de Abreu, centro de São Paulo. Ali os operários produzem o que há de mais moderno em material hidráulico. Até a mudança para a Avenida Paulista, o sobrado da Rua Florencio de Abreu era também a residência da família Riscala. Mas o que o futuro reservará a tão tradicional endereço do comércio paulistano? Momento de acionar a nossa máquina do tempo, dar cor às envelhecidas imagens do filme Preto e Branco. Do alto do sobrado, o neto de Riscala Jorge, Mário, mantém hoje a Casa da Boia no mesmo endereço. Uma história que começou há 105 anos. O caminho repleto de ambulantes revela quanto a Rua Florencio de Abreu mudou neste tempo todo. Mas no segundo andar do sobrado da loja centenária, o tempo parou. As paredes revelam a pintura original. Na escrivaninha repousam os livros contábeis. Também estão guardados os vales, que significavam dinheiro e a palavra empenhada no negócio. O comércio era muito baseado na palavra, né? Uma coisa muito na base da confiança
do fio de barba, né? Para desenhar os moldes das torneiras e ferramentas vendidas na loja, Riscala ia buscar na Europa técnicos alemães e ingleses. Eles traziam nova tecnologia numa cidade onde a caixa d'água era uma necessidade sanitária que impulsionava a venda das boias produzidas por Riscala. Quando teve a febre amarela, teve todo o trabalho de saneamento básico do Oswaldo Cruz, né, e começou a se difundir essa utilização de caixas d'água. No filme de 1928, a fundição de cobre montada pelo imigrante sírio aparece funcionando a todo vapor. Hoje o galpão onde os operários trabalhavam está vazio, mas a loja continua aberta da rua. Só que não é mais do balcão que vêm os melhores negócios. Hoje a maioria das vendas é feita pelo telefone e via internet. 516, possuímos. O jeito de vender passou por uma transformação radical na capital brasileira dos negócios. No cotidiano da São Paulo do século XXI, muitas lojas já nascem sem endereço na calçada. Tem apenas o endereço eletrônico na internet. A revolução produzida pelo comércio virtual transformou o bairro da Vila Olímpia, com seus prédios modernos, em polo da alta tecnologia paulistana. Não precisa ter uma porta para a rua. Hoje em dia você tem espaço para empresas que são 100% virtuais como a gente. A novidade eletrônica impressiona, mas por enquanto só tem 3% do comércio total. Sinal de que as lojas tradicionais ainda vão fazer parte da paisagem de São Paulo durante muitos anos. Aquelas dos filmes antigos são símbolos da resistência, algumas repletas de preciosidades, de uma São Paulo surpreendente. No quintal desta loja centenária, uma parreira carregada de uvas floresce, vizinha ao viaduto Santa Ifigênia, no centro de São Paulo. Aqui é um lugar bom para dar uma cochilada depois do almoço aqui, mas não conta para ninguém, né? Na reportagem especial de amanhã, uma tranquila vila das indústrias e vive o boom do setor de serviços. As transformações da metrópole de 450 anos ficaram marcadas numa vila operária que ainda vive seus dias tranquilos, bem perto do centro da cidade. Isso aqui é o cantinho do céu, que eu digo. Há 71 anos, Raul vive no mesmo endereço, uma tranquila vila na zona leste de São Paulo, com 178 casas. A Vila Operária Maria Zélia, construída em 1917 para abrigar os funcionários da tecelagem do industrial Jorge Street. Ele mandava a gente ficar aqui na migração e gente dele no porto, que a família dele também tinha parte lá no Porto de Santos. Quando chegava, ele já assuntava com o pessoal que sabia fazer ou que não sabia. Quando tinha uma qualificação boa, ele já trazia para a fábrica dele. O avô de Edélcio trabalhava na tecelagem. Ele veio morar nesta casa. Naquele tempo, a diversão era passear no agradável e limpo rio Tietê, que passava nos fundos da vila. Nem todas as casas eram iguais. Dependendo da posição que ocupava na fábrica, o funcionário tinha direito a um padrão de moradia. A arquitetura das casas também ajudava a identificar a origem de seus moradores. A arquitetura estava relacionada com o tipo de migração. Se você observar esse bico de casa e se você observar aquele outro bico de casa, corresponde a dois estilos totalmente diferentes, que eles tentavam atender as diferentes grupos de famílias que vinham morar para cá. Então, os espanhóis, os italianos, os portugueses. Era o início da industrialização de São Paulo. Ao longo da estrada de ferro, em bairros como Brás, as empresas importadoras estavam se transformando em fábricas. O dinheiro do café também comprava máquinas. Nascia em São Paulo uma nova burguesia industrial, que misturava famílias tradicionais e imigrantes endinheirados. A Vila Maria Zélia era cercada de fábricas nos bairros vizinhos. Aqui o Belém, o Belenzinho, a fábrica de tecelagem e fábrica de vidro. E aqui no Pari, fábrica de doce. Então esse pedaço nosso aqui, era o bairro Doce, o Pari, e o bairro Fabio de tecelagem dos tecidos, o Belenzinho aqui. São Paulo chegou a ter 40 vilas operárias como a Maria Zélia. Numa época de raros direitos trabalhistas, a moradia era vista como um benefício importante para os trabalhadores. Eles pagavam um pequeno aluguel.
Mas a vila era também uma estratégia de vinculação dos operários às fábricas. O funcionário saía em 2 minutos, estava dentro do trabalho. Não tinha também coisas que justificasse perda de horário, perda de trabalho. Ele dava todas as condições para que também o funcionário não faltasse. Com as fábricas veio também o movimento operário. As primeiras lideranças